Olá, espero encontrar você bem nessa nossa videoaula sobre a série da espiritualidade emocionalmente saudável. Acredito que se você chegou, talvez você esteja vendo este vídeo, esta videoaula, e seja a primeira da série, mas quem está acompanhando aí desde o início já pôde participar de 62 videoaulas, né? Aulas gravadas de uma reflexão sobre a importância de uma espiritualidade emocionalmente saudável e uma reflexão breve, em média 12, 13 minutos, de 10 a 15, né, dá uma variada. Se você não viu, desculpe, videoaulas anteriores, vai lá nesse link aí que você recebeu, é meu canal do YouTube. Já aproveite e se inscreva, né? Você vai ver lá playlists e você vai ter lá uma playlist das 63 com a aula de hoje. Essa que você está vendo já está lá, tá bom? Se você já viu também e quiser rever, faça isso. Às vezes fica uma dúvida aqui, outra ali. E nessa aula 63 a gente vai falar de uma temática bastante interessante. Vai um cappuccino? Um pouco friozinho em Goiás, a gente já vai pro cappuccino, né? Café, um chá quentinho. Na videoaula 62, semana passada, na videoaula passada, que você pode ver ou rever, nós falamos um pouquinho sobre bebês, crianças, adolescentes e adultos emocionais. Inclusive, na pregação do último domingo, dia 23. É isso? Dia 23 ou 22? Deixa eu pensar. Dia 22. Não, dia 23. Domingo, dia 23 de maio. Eu tô perdido aqui nas datas, deixa eu ver. Eu tô falando assim de data porque às vezes você não foi à igreja, não participou do culto, você pode ir no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Anápolis, domingo, dia 22. Isso. Domingo, dia 22, eu preguei sobre maturidade espiritual, falei sobre bebês, crianças, adolescentes e adultos emocionais, usando alguns textos bíblicos muito importantes. Então, vai lá e que seja uma bênção na sua vida. Depois de ter falado um pouco sobre isso, eu queria entrar aqui em o livro base do Peter Scazzero, pastor lá dos Estados Unidos, é Espiritualidade Emocionalmente Saudável, obviamente, e ele vai falar sobre uma disciplina espiritual chamada praticar a presença de pessoas. Praticar a presença de pessoas. Eu li isso aqui antes de ler o que ele ia escrever mais à frente, fiquei pensando o que seria praticar a presença de pessoas, né? Do que se trata esse negócio. Aí eu fui ler e eu entendi o seguinte, da mesma forma que Deus nos convida a praticarmos a presença dele na nossa vida diariamente, existe também um convite para praticarmos a presença das pessoas na nossa vida diária. E a gente pode ver isso, por exemplo, na vida de Jesus, né? Olha para você ver que interessante. Jesus tinha uma vida de oração muito forte com Deus Pai, né? Em vários momentos Jesus se retira para orar, para falar com Deus. E ele também tinha um relacionamento, né? Que garantia a presença de pessoas. Jesus, em vários momentos, foi chamado de comilão e beberrão, porque ele vivia em almoços e festas, ele queria estar com as pessoas. Jesus sempre amou pessoas, né? E tem um autor muito interessante, que é o Jean Vanier, que diz o seguinte: amor é, abre aspas, revelar a beleza do outro a ele mesmo. Amar é revelar a beleza do outro a ele mesmo. Jean Vanier. Eu acho que é assim a pronúncia do francês. E Jesus fez isso, né? Ele tinha essa habilidade natural e real de ouvir, de prestar atenção. Ele estava sempre no centro da missão que tinha para cumprir e por isso
quando nós entendemos que precisamos ter um tempo contemplativo com Deus, né, nós também somos convidados a estar presente na vida das pessoas, para revelar o quê? A sua beleza a elas mesmas. Como diz aqui o Jean Vanier, revelar a beleza do outro a ele mesmo, isso é amor. Revelar a beleza do outro a ele mesmo. Então, Jesus fazia isso, ele tinha relacionamento com Deus, presença de Deus na vida dele, o tempo todo falava com o Pai, mas ele também tinha vida com as pessoas. Nós precisamos aprender isso. Eu separei um parágrafo aqui para ler para você. Olha só, os líderes religiosos dos dias de Jesus, os líderes da igreja, né, daquele tempo, nunca fizeram essa conexão. Eles eram diligentes, zelosos, totalmente comprometidos em ter Deus como Senhor da sua vida. Os líderes da igreja da época de Jesus sabiam de cor todos os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles oravam 5 vezes por dia, davam dízimo de toda a renda e doavam dinheiro aos pobres. Também evangelizavam. Mas eles nunca sentiam prazer com as pessoas. Eles não haviam associado o amor misericordioso de Deus à necessidade de ser diligente, zeloso e completamente comprometido em crescer na capacidade de amar as pessoas. Foi por isso, por exemplo, que nós temos lá em Mateus 11:19, quando Jesus é acusado, né, de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, porque Jesus tinha muito prazer nas pessoas e prazer na vida. E os líderes da igreja daquela época não entenderam essa conexão. Jesus ele se recusa a fazer a separação que eles exigiam de Jesus. Os fariseus exigiam isso de Jesus, né? Então ele não separava, por exemplo, a prática da presença de Deus com a prática da presença das pessoas. Por isso que é uma disciplina espiritual, praticar a presença das pessoas. Jesus resume, né, toda a Bíblia da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então Jesus não desvincula, pelo contrário, ele sintetiza toda a Bíblia, toda a lei, os profetas, tudo que os fariseus tinham de cor e salteado e até praticavam em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Interessante como que isso aqui é aplicado, né, no nosso dia a dia. É interessante porque, por exemplo, eu já fui perguntado, Francis, pastor, não acho certo crente ficar indo em festa de não crente. Eu conheço gente que se diz crente, por exemplo, que não vai em festa de gente do mundo, né, gente do mundo. Muito triste, que parece que não leu o Evangelho, né? Quem leu o Evangelho e observou Jesus vai perceber que ele podia mesmo ser chamado de comilão, beberrão e amigo de pecadores e publicanos, porque ele andava no meio do povo. Jesus comia na mesa de pessoas que eram tidas como pecadoras, né? Homens e mulheres. Jesus está com eles. Jesus, ele não desvincula a presença de Deus na vida dele com a presença das pessoas, porque ele precisa amar, ou seja, revelar a beleza do outro a ele mesmo. É por isso que ele resume a Bíblia. E tem gente até hoje, século XXI, que ainda fala essa bobagem. Eu não vou em festa de gente do mundo. Isso é uma bobagem, uma insanidade, é uma neurose gerada por anos a fio de líderes religiosos nas igrejas que tinham limitação na compreensão da Sagrada Escritura e muitos até mal intencionados, viu, gente? Muitos mal intencionados, porque quando eu, como líder religioso, coloco um cabresto em você, ou digo isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, eu estou tentando dizer a você o que você tem que fazer na sua vida, quando na verdade quem decide o que fazer e não fazer é você mesmo. Claro que com base na palavra de Deus. Então a minha função é ensinar a palavra de Deus. A partir do ensinamento você toma as suas decisões e tem as suas atitudes, o seu comportamento. Agora, dizer que não vai em festa de gente do mundo está indo contra o evangelho. Jesus não saía das festas. Ele era chamado de comilão e beberrão, porque ele não saía da festa de publicanos e pecadores.
Por que Jesus ia lá? Porque quando a palavra de Deus diz assim, para ser sal e luz, não é para ser sal e luz dentro da igreja ou no meio de crente. Ser sal e luz no meio de crente não tem serventia nenhuma. Nós precisamos ser sal e luz no meio de quem ainda não é de Jesus. Especialmente no meio de quem não é de Jesus. Por exemplo, na nossa família, tem muita gente que não serve a Jesus. Então eu conheço crente que não vai no aniversário do filho, do irmão, do primo, porque não é crente, eu não vou em festa de não crente. Não está cumprindo a missão do ID. Enquanto vocês vão em festas, escolas, trabalho, rua, igreja, façam discípulos enquanto vão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, essa bobagem é uma neurose gerada pela igreja ao longo dos anos, das décadas. Tem muita igreja que aliena as pessoas, tem uma alienação religiosa. Tá? Lembra de Jesus. Por exemplo, doutrinas. Tem várias doutrinas controversas. Doutrina A, doutrina B, igreja A, igreja B. Não olhe doutrinas, olhe Jesus. Eu olho Jesus. Jesus comia com publicanos e pecadores, Jesus andava no meio desse povo, porque Jesus queria despertar e mostrar a beleza do outro a ele mesmo, porque ele amava as pessoas. Ele não se vinculava à prática da presença de Deus, da prática da presença das pessoas na sua vida. Então não desvincule, tá bom? Combinado? Espero que tenha feito sentido para você. Vamos refletir, pensar e olhar em Jesus, ok? O único que não tem falhas, que não tem erros é Jesus. Seres humanos temos erros, Jesus não tem. Olhemos Jesus e sejamos discípulos, pequenos cristos do Mestre, Jesus o Cristo. Tá bem? Deus abençoe você. Ótima semana aí. Na semana que vem a gente segue no nosso estudo da espiritualidade emocionalmente saudável. Eu espero que essas videoaulas, mesmo que curtas, só que são muitas já, que elas estejam sendo úteis e abençoadoras para o nosso abrir de mente, para a nossa reflexão em relação à nossa espiritualidade, que não pode ser alienada, não pode ser neurótica, precisa ser saudável, olhando para Jesus. Deus abençoe você, sua família, e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!